Incêndio destrói loja de autopeças em Nova Friburgo. Prédio teve que ser desocupado às pressas. 4 horas foram levadas para controlar as chamas. Mar avança em Rio das Ostras e situação preocupa moradores. Especialista explica o que precisa ser feito para evitar a destruição da orla. E Petrópolis divulga o calendário cultural de 2018. A cidade deve receber cerca de 100 eventos somente este ano. Quinta-feira, 25 de janeiro, o seu SBT Cidade está no ar. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa. Vamos juntos até esbarrarmos no seu SBT Brasil com as notícias que são destaque em todo o estado. E a gente abre o programa de hoje falando da tragédia que parou a cidade do Rio de Janeiro na tarde de ontem. Um caminhão com a caçamba levantada derrubou uma passarela na Avenida Brasil. O motorista não resistiu aos ferimentos e este também não é o primeiro acidente desse tipo na capital fluminense. A Melissa Monhóis conta pra gente, veja só. A tarde em que a principal avenida do Rio parou nos 2 sentidos e a imagem impressionante do acidente. A passarela desabou em cima da cabine do caminhão basculante que trafegava na via expressa com a caçamba levantada. Esse caminhão estava transportando material de um lado para o outro, trabalhando aqui na obra. O caminhão, na verdade, que derrubou a passarela. Basta ver ali como é que está enganchado o caminhão na passarela. O engarrafamento chegou a mais de 50 quilômetros de extensão. O motorista do caminhão, Jorge Robson Camilo, de 35 anos, morreu no local. Nós tentamos de todas as formas, mas infelizmente a situação dele é muito delicada ali dentro. Então não houve como resistir. Um militar da Marinha que caminhava pela passarela no momento da tragédia também ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Naval Marcílio Dias. No final da tarde, a passarela começou a ser removida. O corpo do motorista ainda está aqui no IML. Ele era separado e deixa 3 filhos. A mãe da vítima, que mora em São Paulo, veio ao Rio para fazer o reconhecimento do corpo. A cunhada do motorista também esteve no Instituto Médico Legal, mas não quis gravar entrevista. Um acidente parecido aconteceu na linha amarela há 4 anos. Um caminhão bateu na passarela da Via Expressa que desabou, esmagando um táxi. A Polícia Civil investiga as causas do acidente de ontem, que mais uma vez deixou o carioca chocado. Olha aí, né? A cena se repete. Claro que eu não sou nenhum técnico, não sou nenhum engenheiro, né? Para poder dizer se uma passarela deve aguentar ou não, suportar ou não uma caçamba de caminhão, o impacto de uma caçamba de caminhão, mas eu acho que a estrutura deveria ser mais forte do que a caçamba de um caminhão, né? Enfim, está aí, terminou infelizmente com a morte desse motorista e vamos continuar acompanhando aí o desenrolar das investigações para saber realmente qual foi a causa dessa queda, né? E olha, gente, vamos para Paraíba do Sul, agora imagens impressionantes, o Reinaldo vai rodar para a gente, pode rodar, Reinaldo? Na manhã de hoje, em um cruzamento férreo na cidade de Paraíba do Sul, vejam só, um caminhão, olha, impressionante, foi atingido pelo trem bem no centro da cidade. A informação que a gente tem é que o motorista do caminhão tentou passar pela cancela, vejam só o momento que o trem atinge esse caminhão, mas não conseguiu a tempo porque a cancela estava fechada, né? Ou seja, ele rompeu, ele passou ali a cancela, né? Desrespeitou a sinalização. Agora, por sorte, ele não se feriu. Veja só. Barulho, gente, muito barulho. Imagina se esse trem pega a cabine, né? Onde estava o motorista ali. Por sorte, pegou a carroceria. Veja só. Olha, é impressionante essa imagem e aí vale esse alerta, gente. Tem que respeitar a sinalização, né? Tá ali a linha férrea, tava a cancela ali abaixada e ele acabou passando, desrespeitando. Poderia ter morrido, poderia ter terminado com ferimentos graves também. Ainda bem que terminou tudo bem. Vamos para cá, no próximo bloco você vai ver, vai acompanhar aqui tudo sobre o incêndio que destruiu uma loja em Nova Friburgo. Então não sai daí, a gente volta já. Opa, passou rapidinho o nosso break e olha essa aqui, gente. O incêndio destruiu uma loja de autopeças em uma das principais avenidas de Nova Friburgo. O Corpo de Bombeiros levou pelo menos 4 horas para controlar as chamas e o prédio onde o estabelecimento funcionava teve que ser evacuado às pressas. Quem conta é Tassiana Ferrante, pode rodar?
Muita fumaça e trabalho para retirar as vítimas do imóvel em chamas. O fogo consumiu uma loja de autopeças em uma das principais avenidas de Nova Friburgo e os bombeiros tiveram muita dificuldade para combater as chamas. Infelizmente, a quantidade de carga combustível que se tinha no local era muito grande. A gente teve um pouco de dificuldade de adentrar a edificação por essa risco de colapso estrutural. O fogo começou por volta de 6h30 da tarde e se alastrou rapidamente. Acessar o interior do prédio também foi um desafio para os militares. Foram 4 horas de trabalho intenso. Apesar disso, todas as pessoas que estavam no imóvel foram retiradas em segurança e sem ferimentos. 2 famílias ficaram desabrigadas e precisaram ser levadas para a casa de parentes. O incêndio abalou a estrutura do imóvel, que foi interditado pela Defesa Civil. Já a polícia investiga o caso para descobrir o que provocou o incêndio. Impressionante, hein, gente? Imagina só o desespero de quem estava próximo a esse local. O prédio teve que ser evacuado, porque tem moradias ali nesse prédio. Agora a gente vai acompanhar aí as investigações, o resultado da perícia para saber o que realmente provocou esse incêndio. Muito perigosa essa situação, hein? E um homem morreu hoje em um acidente de carro em Petrópolis. O veículo que ele dirigia caiu dentro do rio Piabanha. Por isso, vamos para essa câmera aqui, vamos à redação conversar com a Lívia Miller, que tem as informações. Boa noite, Lívia. O que aconteceu aí? Conta pra gente. Boa noite, Salutiel. Ótima noite para todos. O motorista perdeu o controle do carro em uma curva na altura do número 480, na Avenida Barão do Rio Branco, sentido Itaipava. O carro foi parar dentro do rio. A vítima ainda não foi identificada, a perícia local foi realizada e o corpo encaminhado ao IML. A via sinuosa e os acidentes no local são comuns. O Corpo de Bombeiros alertou ainda sobre a necessidade de instalação dos radares. Salutiel. Ok, Lívia, muito obrigado pelas informações. Não é a primeira vez que um veículo cai dentro do rio Piabanha aí, né? É necessário mais sinalização, mais proteção também e prudência por parte dos motoristas. E foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o PM morto durante um confronto com traficantes na madrugada de ontem em Arraial do Cabo. Pode rodar. O velório foi no Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio. Foi marcado pela emoção e revolta de familiares do policial militar. Um menino jovem, com 29 anos, querendo defender nós dessa violência que está brutal no Rio de Janeiro. Que nós, como seres humanos, não sabemos onde vamos parar. O PM Giovanni de Carvalho Brito, de 29 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante um confronto com traficantes ontem em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Um criminoso morreu no tiroteio. A segurança foi reforçada na cidade para tentar capturar os envolvidos. Ontem, 3 bandidos foram presos e a polícia apreendeu armas e um colete à prova de balas. Policiais militares fizeram homenagens ao colega. O enterro foi às 3h30 da tarde. É difícil a gente acreditar que aconteceu isso com ele. O que nos resta dizer, né? Fica o nosso sentimento de pesar, principalmente aos familiares, por essa perda. São vidas perdidas. A polícia do Rio de Janeiro está enfraquecida, né? Está humilhada perante o crime, que está muito mais armado, muito mais preparado. Em Araruama, a mulher foi presa acusada pelo assassinato da esposa do amante. Olha que história, ela teria encomendado o crime por vingança depois do término do relacionamento. Vamos para essa câmera aqui falar com a Juliana Guimarães, que tem as informações lá da redação. Ju, como a polícia chegou a essa mulher? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Jéssica de Lima tem 23 anos e foi identificada depois que policiais prenderam um homem por tráfico de drogas na última terça-feira. Ele já havia sido citado no caso do assassinato e acabou confessando o crime que aconteceu em dezembro de 2017. Segundo a polícia, inconformada com o término do relacionamento, Jéssica encomendou o assassinato da esposa do ex-amante. O pagamento pelo serviço teria sido uma TV de 42 polegadas e R$1.000 em dinheiro. Chamada para depor, Jéssica não conseguiu sustentar as suas afirmações e também acabou confessando o crime. Salutiel. Ok, Ju, muito obrigado pelas informações. É uma criminosa, mas veja só como pode terminar uma relação extraconjugal, né? Você viu ali, a amante não aceitou que o cara terminasse esse relacionamento com ela, então ela mandou matar a esposa do amante. É uma coisa absurda, né? Pois é, tomara que fique presa aí.
E a Prefeitura de Rio das Ostras busca apoio para resolver um problema que vem se arrastando durante os anos e preocupando alguns moradores da cidade. É o avanço do mar em algumas praias do município. A repórter Bárbara Storck conversou com um especialista que vai explicar para a gente o que de fato pode ser feito para solucionar a questão. Vamos conferir. A erosão que atinge as orlas das praias da Tartaruga e Abricó, em Rio das Ostras, começou a dar indícios na década de 80. E a cada dia o mar avança mais, uma situação que se agravou com a ação do homem na natureza. É necessário um conjunto de ações. Ações que passam desde a estabilização dessas estruturas que já foram comprometidas. No último dia 17, o prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, esteve em Brasília e apresentou ao ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, um estudo feito sobre os impactos da erosão na região. Apresentou também um pedido de cooperação técnica e repasse de verbas para a recuperação da orla. Ele disse que o ministro se mostrou sensível à urgência da situação e que se prontificou em colocar o caso em pauta no governo federal. Mas enquanto nada é solucionado, os moradores do local continuam perdendo noites de sono por causa da preocupação. Até lá a gente fica na expectativa de uma hora ou um muro de alguém cair, algum carro cair, a preocupação continua a mesma. Olha, essa situação está complicada, é necessária a intervenção do Estado, talvez até do governo federal, porque você conter o avanço do mar gasta-se muito, né? Não dá, acredito eu, para o orçamento de uma prefeitura dar conta de uma obra dessas, e o mar está avançando com muita velocidade. Se nada for feito às pressas, daqui a pouco pessoas estão perdendo suas casas, como já está acontecendo, e a rodovia Amaral Peixoto, que corta ali a parte onde o mar já chegou, né, às margens da pista, daqui a pouco não tem mais. Olha, já chega a 8 o número de mortes em decorrência da febre amarela no estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já são 23 casos confirmados, isso até a tarde de hoje. E para garantir que toda a população se vacine, no próximo sábado vai acontecer o dia D de contra a doença. Lá em Petrópolis, a procura nos postos tem sido muito grande. Confira agora na reportagem da Tassiana Ferrante. As filas nos postos de saúde de Petrópolis se tornaram rotina. Porque nós vamos viajar e estamos bem conscientizados do que está acontecendo e tomamos a iniciativa de procurar um local que desse a vacina integral. O movimento no setor de epidemiologia da cidade mais que dobrou nos últimos dias. Até mesmo quem andava fugindo da tão temida agulhada se rendeu à importância da imunização contra a doença. Fui forçado pela minha família, pressão, porque eu ando bastante no mato e tal. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 23 casos de febre amarela já foram confirmados no estado. 8 pessoas morreram. Na cidade de Valença, já são 13 casos confirmados com 4 mortes. Em Teresópolis, 4 casos com 2 mortes. Nova Friburgo e Miguel Pereira tiveram um caso, respectivamente, ambos com morte. Já Petrópolis, Duas Barras, Vassouras e Rio das Flores também tiveram um caso cada, sem mortes registradas. Em Petrópolis, mais de 60% da população já se imunizou. Quem ainda não se imunizou pode aproveitar o dia D de vacinação contra a febre amarela, que vai ser realizado neste sábado, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, em 26 postos e unidades de saúde do município. É importante a população estar protegida, né? Principalmente quem vai na área de mata, né? Área rural, porque a gente está tendo casos, né, no Brasil de febre amarela silvestre. Já que tem a vacina, gente, vamos vacinar, não tem importância enfrentar uma fila ali, é melhor do que pegar a doença. E ainda falando sobre febre amarela, vamos aproveitar para fazer outro alerta, gente. Quem ainda não se imunizou e é doador de sangue deve fazer a doação antes de tomar a vacina. Vamos à redação aqui lá em Petrópolis, falar novamente com a Lívia Miller, entender por que disso, né? Boa noite mais uma vez, Lívia. Quem está procurando se vacinar, né? Deve doar o sangue antes. Mas por quê? Está sim, Salutiel. Isso porque quando a pessoa se vacina contra a febre amarela, só pode voltar a doar sangue depois de 4 semanas. E como a campanha de imunização tem levado boa parte da população aos postos de saúde, o Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa pede para que as pessoas doem sangue alguns dias antes de se vacinar, que, claro, também é de extrema importância. O alerta é para tentar impedir o esvaziamento do estoque do banco de sangue que atende a pacientes de Petrópolis e também de outros municípios. É com você, Salutiel.
Ok, Lívia, obrigado aí pelas orientações. Então, fica essa informação para você, gente. Vamos doar sangue, porque depois o banco de sangue fica vazio. Como que você vai fazer? Tem que esperar 30 dias, imagina só. Nós vamos para um rápido intervalo mais uma vez, é isso? Pois é, já você vai saber tudo o que vai rolar no calendário cultural de Petrópolis este ano. Daqui a pouquinho. Muito bem, e olha, o calendário de eventos deste ano lá em Petrópolis foi lançado na noite de ontem. Estão programadas cerca de 100 atrações na cidade neste ano de 2018 para moradores e turistas. A nossa equipe esteve por lá no lançamento e vai adiantar agora alguns destaques desse calendário. Veja só. Uma programação pensada especialmente para agradar o público petropolitano e turistas que chegam à cidade. Vamos ter eventos com mais cultura, mais gastronomia, reforçando para atrair o turista durante a semana. Estamos trazendo os eventos para começar na quarta, na terça-feira. A cidade fica toda aberta para quando eles vierem, a cidade está toda caracterizada com a festa que estiver acontecendo aqui no município. O lançamento foi no Palácio de Cristal, um dos pontos turísticos de Petrópolis. Ao todo, serão cerca de 100 eventos. A proposta é antecipar a programação para o público ter tempo de se organizar e não perder o que vem por aí. Dentre os principais eventos estão a Festa de Portugal, a Festa Nordestina e o Festival Internacional de Corais. E, é claro, a Bauernfest, que gerou mais de 35 milhões de reais, e o Natal Imperial, que gerou mais de 200 milhões de reais. Os eventos são também uma oportunidade de geração de emprego. O calendário, ele dá mais um passo para isso, para preparar a cidade para receber quem gosta de Petrópolis, quem vem conhecer Petrópolis pela primeira vez e quem vem e quem pensa em gerar emprego através do turismo na cidade. Petrópolis é um dos principais destinos do estado do Rio e atrai turistas o ano inteiro. As expectativas são de grande movimentação na cidade. São os eventos que movimentam o turismo e fomentam os nossos hotéis, a nossa rede gastronômica, a nossa parte, toda a parte cultural, toda a parte do comércio. O calendário você dá a oportunidade, primeiro, do turista, nacional e internacional, de saber o que a cidade tem para oferecer durante aquele ano. E segundo, o próprio empresário local. Ele se prepara para poder receber esses turistas. Os eventos já começaram e hoje é o primeiro dia do Festival de Verão. Para conferir as atrações até o fim do ano, o calendário estará disponível nos próximos dias na página da Prefeitura de Petrópolis. Chegamos ao fim de mais um SBT Cidade, já estou me avisando aqui, o SBT Brasil já está batendo a porta aí com os principais assuntos do nosso país e do mundo. Atenção, Bira, libera o WhatsApp, você não deixe de participar. A gente volta amanhã na sua sexta. Até lá!